Então, nossa terceira jornada, nossa terceira reunião aí, jornada não, né? Nossa terceira reunião, terceiro encontro, onde o nosso tema é o professor da educação técnica profissional, planejamento a partir do plano de curso. Em nosso tema, docência na educação profissional. Então, na aula de hoje, na reunião de hoje, a gente vai estar respondendo para vocês algumas perguntas como: quem é o professor da educação profissional? Quem é esse estudante que vem, né, para a educação profissional? Como que acontece o planejamento dentro da educação profissional? Então, essas são algumas perguntas que a gente vai estar respondendo durante a nossa reunião de hoje. Tá? Então, a nossa agenda, né, o nosso caminho dessa reunião, nós temos o acolhimento sobre a educação profissional, o estudante, como ele aprende, planejamento, atividade prática e socialização depois de cada grupo, né? Então, eu já no começo já fui perguntando as áreas de vocês, né? Então, dividi vocês em 4 grupos para depois vocês fazerem essa divisão, né? Discutirem e depois voltarmos para esse meet principal e ter a socialização de cada grupo. Tá? E depois o para concluir. Então, agora, nós vamos estar trabalhando com temas específicos da educação profissional. Falaremos do professor, né, do planejamento, que engloba esse planejamento, tá? E a partir dessa reunião, então, vamos iniciar, como eu disse, o tema aqui da educação profissional. Estamos aqui na nossa terceira reunião. Nós vamos falar um pouquinho sobre a educação profissional, sua organização e estrutura, e a importância do planejamento. Nos próximos 3 encontros, aqui 2, 3 e 4, o foco será as técnicas de gestão em sala de aula e, por último, como engajar a empregabilidade dos nossos estudantes. E depois teremos o nosso último encontro, como encerrando aí a nossa jornada. Então, como acolhimento, então para começar, nós vamos refletir um pouco na nossa profissão, né, como professores da educação profissional. Como vocês, né, como nós podemos fazer a diferença na vida de nossos estudantes, tá? Então, eu vou passar esse vídeo aqui para vocês. Então, esses são depoimentos reais dos nossos alunos, né, da nossa rede. Tá? Então, a educação profissional, ela já é transformadora por si só, mas quando o professor tem uma ação marcante, torna ainda mais significativa, né, esse aprendizado. Tá? Nós temos essa influência, né, na aprendizagem do estudante. Oi? Sério? Ai, deixa eu... Tá, então eu vou abrir no YouTube para vocês verem. Vamos ver. Se não estiver saindo o som, vocês levantem a mãozinha aí.
Ai, gente, alguém me ajude, por que será que não tá saindo o som? Agora eu pus direto no YouTube. Lu, você que entende? Não, não apareceu. Aí pode ser. Oi? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou passar, deixa eu ver, só um pouquinho. Eu vou passar. Oi, oi. Colocar no aqui, assim? Tá, calma aí. Agora eu volto o som. Assim? Não? Tá, tá tudo em ordem, sim. Eu vou tentar, deixa eu fazer uma coisa, deixa eu tentar compartilhar nesse outro computador para ver se vai. É, pode ser, então, ou vocês querem que eu tente passar aqui? Ver... Ai, verdade. Vai lá, eu vou copiar aqui o link. Vou colocar lá no chat. Veja, eu vou daí parar minha apresentação. E daí, se alguém, quem pode compartilhar lá. Tá bom, coloquei lá. Vou parar minha. Interromper compartilhamento. Pronto. Sério? Para mim, ele tem som aqui. Tá bom.
Muito obrigada, Isiele. Opa. Então, como eu falei, né? Então, esses são depoimentos reais dos nossos alunos da nossa rede, tá? É, Indo para o próximo slide, nós temos os nossos objetivos. Né? Então, compreender a importância do seu papel como professor na educação profissional, entender o perfil do estudante na educação técnica profissional. Então, quem é esse estudante que chega na educação profissional? Vivenciar estratégias de planejamento a partir da ementa de conteúdos do plano de curso. Por que essa temática? Então, um convite para pesquisar e compreender mais sobre o seu contexto, a atuação do professor na educação profissional. Ele torna a aprendizagem significativa para o estudante, considerando sua formação integral e a preparação e inserção no mundo do trabalho. Então, por que precisamos refletir constantemente sobre essas nossas ações, né, na educação profissional? E principalmente pensar nessa formação integral do estudante. Assim, né, nós, professores da educação profissional, vamos preparar alunos para essa formação do mundo do trabalho, né? Que agora nós não falamos mais em mercado de trabalho, sim mundo do trabalho. Aí a gente escuta alguns termos aí de preconceito, né? Ai, porque a educação profissional só prepara para o mercado do trabalho, porque é tecnicista, mercadológica. E não, né? Nós vemos que isso se quebra quando nós estudamos, né, a LDB de 96 e a Constituição de 88, que reafirma que, né, as pessoas têm direito à educação e à profissionalização. Tá? Então, ali, a educação técnica profissional é uma modalidade educacional prevista na Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional, com a finalidade precípua de preparar para o exercício de profissões, contribuindo para que o cidadão possa se inserir e atuar no mundo do trabalho e na vida em sociedade. Com essa concepção, a LDB situa a educação técnica e profissional na confluência de dois dos direitos fundamentais do cidadão, o direito à educação e o direito ao trabalho. Isso a coloca em uma posição privilegiada, conforme determina o artigo 227 da Constituição Federal, ao incluir o direito à educação e à profissionalização, como dois dos direitos que devem ser garantidos com absoluta prioridade. Aí nos slides lá, que eu já deixei essa apresentação para vocês lá no Classroom, vocês vão ter todos, né, no próprio slide, vão ter todos os links da LDB completa, da Constituição completa e todos os outros artigos aqui que eu vou estar falando durante essa apresentação. Então, tem todo ele por inteiro ali, clicando no link. Mas, como funciona então a educação profissional? A oferta da educação profissional na rede estadual do Paraná acontece de duas formas: o ensino integrado e subsequente. Alguém gostaria de falar dessa diferença? Será que tem diferença? Como que se dá o ensino no ensino integral e no ensino subsequente? Alguém poderia compartilhar com nós? Será que a nossa forma de direcionar esse ensino é igual nessas duas ofertas? Primeiramente, se alguém puder explicar aqui a diferença de um para outro e depois falar um pouquinho se é igual esse direcionamento, né? Por exemplo, assim, eu dou uma disciplina para o ensino integrado e a mesma disciplina para o subsequente. Será que é a mesma coisa? Pode falar, professor Luiz. Não estamos te escutando. O microfone está fechado. Isso mesmo. Alguém quer complementar, falar um pouquinho?
Pode falar, professora Luciane. Isso mesmo. Obrigada, professora. Professora Ironi. Isso mesmo. Então, né, o ensino integrado são aqueles alunos que saem do nono ano, vêm buscar, né, um curso profissionalizante, né, na qual eles vão ter todas as disciplinas da área básica, mais as, né, da área técnica. Já os subsequentes são aqueles jovens, né, então já muda, já tem diferença aí na questão da idade, né. Então, o ensino subsequente ele já tem, né, é um pós-médio, né, então eles já terminaram o ensino médio e eles vêm, né, para fazer só as disciplinas da área técnica. E a abordagem, né, no caso, o direcionamento dessas duas, como a professora Luciane falou, né, é diferente. A linguagem, né, a abordagem que você vai dar do conteúdo, por mais que seja às vezes a mesma matéria, né, o mesmo conteúdo, né, porque por esse público ser distinto, né, então a forma de aprendizagem também é diferente. O integrado, ele deve ser um conteúdo mais contextualizado, né, por eles serem mais imaturos, uma forma mais lúdica, né, trabalhar certas questões, né, e ter esse direcionamento, ele é muito importante, né? Tudo bem? Então, pessoal, alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Aqui, esse outro slide, ele vai voltar a falar da questão lá do mundo do trabalho, né? Então são artigos, né? Depois tem a matéria completa ali, tem o link, tá? Embaixo do slide. Então é um artigo que traz questões que quebram, né? Aquele preconceito da educação profissional que eu falei lá para vocês. Ah, é mercadológica, né? Prepara para o mercado de trabalho, né? Ele faz com que o jovem se sinta importante, né? Então, vou ler aqui para vocês. Então, o fomento da educação técnica profissional é capaz de transformar vidas, proporcionar inclusão produtiva e social e contribuir efetivamente com o desenvolvimento do país. A educação profissional e tecnológica contribui para a inserção digna dessa juventude no mundo do trabalho, facilita a transição da vida escolar para a profissional e ainda estimula a continuidade dos estudos. O investimento no ensino profissional permite a retomada do crescimento econômico do país de forma contínua, gerando melhores oportunidades de emprego e renda para jovens e adultos.
Então, agora aqui no próximo slide, quem é o meu estudante? Como ele aprende? Tá? Então, partindo do conceito do que é educação técnica profissional, vamos voltar à pergunta feita lá no acolhimento. Né? Então, como eu, professor, posso contribuir para que o meu ensino na educação profissional faça a diferença na vida dos meus estudantes? Tá? Analisem aí a realidade de vocês. E daí eu gostaria que vocês escrevam no chat. Então, mas quem são esses estudantes e como eles aprendem? Então, escreva lá no chat algumas sugestões. Será que os estudantes ele aprendem da mesma maneira? Como será que eles aprendem? E quem são esses estudantes que chegam aí na educação profissional? O professor respondeu ali a resposta, né? Como eu, professor, posso contribuir para que o meu ensino na educação profissional faça a diferença na vida dos meus estudantes? Não aprendem da mesma maneira, aprendem do interesse de cada um. Cada estudante utiliza uma forma de aprendizado diferente, mais verbal, visual ou de outra forma. Por isso, devemos ter metodologias variadas. Isso mesmo. Identificar com o perfil do curso e a partir disso trabalhar com empenho, dedicação, amor e paixão. Nossos alunos são oriundos de diversos municípios. Aqui no Assis Brasil temos alunos de 35 municípios, cada um com sua especificidade. Trabalhamos muito a aliança entre a teoria e a prática e a diversidade de metodologias. Não, sou professora do curso de técnica em enfermagem, percebo dificuldade na aprendizagem básica. Exemplos, regras de 3 e são adultos que trabalham o dia todo, porém temos a superação e usar métodos que motivem. Aqui, principalmente, né, acho que o curso de enfermagem é subsequente, então são às vezes alunos que ficaram anos, né, sem estudar, que já terminaram o ensino médio, né, então tem que retomar todo, né, o conteúdo. Os alunos podem aprender trazendo para a sala de aula, vivências do cotidiano, trocando assim experiências, principalmente alunos do subsequente. O carinho não no sentido literal da palavra, mas pensando no aluno com um outro olhar, mostrando a realidade e colocando limites. Legal. Esses estudantes... agora perdi aqui as conversas. Contextualizando os conteúdos, a maioria dos alunos dos agrícolas são oriundos do meio rural, que têm um conhecimento, mesmo que empírico, sendo fundamental unir a teoria e a prática, partindo do seu conhecimento. Os alunos devem se sentir pertencentes ao contexto do curso no qual estão inseridos e o empenho de cada professor, seja nas disciplinas da base nacional ou das específicas, são muito importantes para isso. Obrigado por compartilharem aí, cada um de vocês, tá? Então é isso mesmo, né? Então eles não aprendem, né, da mesma maneira. Existem várias formas de aprendizagem, que acho que a professora Luciane colocou ali, né? Então quem é o meu estudante e como ele aprende? Aprender não tem uma receita certa, né?
Então, cada pessoa aprende de uma determinada maneira e tem um estilo de aprendizagem que pode ser, né? Ou visual, né? Observando, auditiva, né? Com a escuta, ouvindo, com a leitura escrita, né? Escrevendo, lendo, e o sinestésico, que é pondo mão na massa, né? Então, é tocando, manipulando. Então, cada aluno aprende de formas também diferentes, né? Então, com isso, aqui eu tenho um teste de predominância sensorial, então vamos fazer esse teste aqui. Eu vou colocar lá no chat para vocês, né? Então, esse teste nos dá uma pequena amostra se aprendemos mais vendo, ouvindo, escrevendo ou praticando. Então, com nossos estudantes acontece da mesma forma. Então, cada um aprende de uma forma diferente e isso precisa ser considerado no momento do planejamento. Então, eu vou colocar aqui no chat, vocês vão entrar nesse link. Ai, agora eu não estou achando meu cursor aqui. Vocês vão entrar nesse link e vão realizar esse pequeno teste, tá? Deixa eu só achar aqui. Aí, quem quiser compartilhar no chat os resultados de vocês. Ui, nossa, copiei errado. Copiar. Aí. Tá lá. Então entrem lá e respondam, né? A partir do momento que vocês vão tendo o resultado de vocês, se puderem compartilhando ali no chat. Mas alguém não conseguiu abrir? Para mim abriu, entrou direto. Pode ser que seja a internet. Tá. Esse ele já terminou 50% visual, 33% auditivo. Nossa, só 17 sinestésico. O meu deu mais sinestésico, depois visual e por último auditivo.
Luciane, 46% visual, 23% auditivo e 31% sinestésico. Quase empatados os três. Fernando, 53% visual, 27% auditivo, 20% sinestésico. Alessandra, 40%. Nossa, vocês estão dando tudo visual? A Alessandra deu meio a meio ali, visual e sinestésico. Difícil dar alguém aditivo quando a gente fez essa, tanto lá na nossa formação presencial quanto no papo formativo. É, acho que nenhum professor deu auditivo. Ó, Luiz, 75% visual, 0 sinestésico, 25% auditivo. Nossa, diferença. Os demais. Estela, 50 visual, 50 auditivo e 0 sinestésico. Não pega. Kelly, auditivo e sinestésico, 0 visual. Ó, então tá bem distinto aí, né, o resultado de vocês, né? Então, se nós, né, temos diferentes, né, formas de aprender, nossos alunos também, né? Então, assim, aprendemos de formas diferentes, né? E nosso estudante também. Então, se temos diferentes maneiras de aprender, então precisamos também ter diferentes maneiras de ensinar e de avaliar, né? Mas uma coisa é importante, que aprendemos muito mais, né, quando participamos, né? Então, vocês já terminaram, eu vou dando continuidade aqui, tá? Aqui nós temos um resultado de uma pesquisa com os estudantes da rede. Por que eles vieram para a educação profissional? Então, um aumento da procura, né? Em 2023 temos mais de 38 mil estudantes ingressos na educação profissional, pela melhoria da qualidade, formas de ensinar. Então, isso nos motiva a melhorar nossa qualidade de ensino. Pois vai possibilitar, né, uma transformação na vida do nosso estudante. E agora que nós vimos quem são esses estudantes, né, o professor, vamos estar vendo como organizar o planejamento na educação profissional. Então, professor, já sabemos da importância da educação profissional, técnica profissional, vimos também quem são nossos estudantes e como eles podem aprender. Pensando nisso, qual a importância do nosso planejamento no curso que atuamos? Então, o planejamento ele é importante em qualquer etapa da educação. E na educação profissional, o planejamento se torna também um ponto de atenção, pois está diretamente relacionado à formação e atuação do profissional, né? Então ele vai atuar essa formação tanto pessoal quanto intelectual, quanto emocional e está relacionado a essa atuação profissional. E vocês, professores, vocês já ouviram falar em planejamento reverso? Quem já ouviu falar, levanta a mãozinha. Ninguém ouviu falar em planejamento reverso? Então, esse planejamento reverso ele é uma concepção trazida pela BNCC com o objetivo, né? O objetivo, o foco está nas competências e habilidades. Você pergunta, mas daí o conteúdo, né? Como que fica o conteúdo, né? Se está baseado só em competências e habilidades. O conteúdo, ele não passa a ter menos importância, ele passa a ser um meio para que o estudante aprenda, tá? E isso está diretamente relacionado ao planejamento reverso. Então, aqui no quadro, vocês vão ver ali a diferença, né, de um planejamento padrão com o planejamento reverso, né? Então, escolhe-se
uma única base de fundamentação, o livro, por exemplo, e no planejamento reverso formula-se metas de aprendizagem. Aqui no planejamento padrão, cria-se uma ementa extensa e no reverso, a partir da ementa, define-se conteúdos relevantes e essenciais. Tem como ponto de partida o que o professor vai ensinar, e aqui no planejamento reverso tem como foco e ponto de partida o que o estudante vai ou deve aprender. E no planejamento padrão, o ensino centrado no professor, e o planejamento reverso tem o ensino centrado no aluno. Então, pensar o que o meu estudante precisa aprender. Então, eu tenho lá minha aula de 50 minutos, eu tenho que pensar. Fez o planejamento, então nessa aula, o que o aluno precisa aprender nesses 50 minutos? Quais são os recursos e metodologias que eu posso aplicar? Aí, a partir daí, eu faço o meu planejamento. Tá? Então, primeiro eu penso, né, lá no conteúdo, né? Uma aula de 50 minutos, o que eu quero, né? O que é relevante, o que é importante desse conteúdo o meu aluno aprender. E a partir daí eu vou ter, né, designar ali estratégias, metodologias de eu ensinar isso, aí eu vou fazer o meu planejamento. Tá? Então, por isso, planejamento reverso. Então, o foco está no aluno, que ele precisa aprender a contextualizar esse conteúdo. Então, o conteúdo ele não vai perder a importância, e sim ele vai se tornar um meio, porque a gente estava formando alunos com muito conteúdo que não sabiam aplicar esses conteúdos, praticar, né, esses conteúdos no seu dia a dia. Assim, a característica desse planejamento reverso é trabalhar conteúdos essenciais, tornando o aprendizado mais leve. Tá? Então, a gente tem as nossas ementas lá, então você, daquela ementa, o que é importante, né, o meu aluno saber nessa disciplina? Tá? Então, isso seria o planejamento reverso. Então, aqui, ó, identificar os resultados desejáveis, determinar as evidências, planejar experiências de aprendizagem. Então, essas são as etapas aí do meu planejamento reverso. Pessoal, alguém tem alguma pergunta, professores? Então, dentro da minha ementa, né, então eu vou elencar, né, conteúdos essenciais, focando naquilo que o estudante realmente precisa aprender. Partindo desse pressuposto, aí nós temos então o planejamento reverso. E quais são os subsídios para que o professor da educação técnica profissional tem para realizar o seu planejamento? O plano de curso e a ementa de conteúdos. Tá? Então, são esses dois subsídios. E o plano de curso, e a ementa, ele traz, né, sugestões de bibliografia, referências bibliográficas, ele elenca todo o conteúdo da disciplina, ele possibilita metodologias e avaliações, dá possibilidades, né, de metodologias e avaliações. E é muito importante que o professor, né, que esse plano de curso, ele seja apresentado a todos os professores. Tá? Então, que todos os professores tenham conhecimento e tenham acesso a esse plano de curso e às ementas, né? Mesmo da área básica, que também é diferenciada, porque os alunos às vezes têm matemática no primeiro ano, não tem no segundo, né? Português, então ele muda um pouquinho, né? Alguém gostaria de falar? Então, agora é a hora de praticar. Então, como eu, lá no início eu falei para vocês, né? Eu estava vendo as áreas de vocês, então eu vou dividir vocês em 4 grupos que eu já fiz aqui. Tem alguns professores que eu não inseri em nenhum grupo, mas eu já organizo. Eu só vou postar aqui no chat para vocês um site na qual vocês vão encontrar todos os planos de curso. Deixa eu só achar aqui.
Eu acho que é aqui. Deixa eu ver se eu copiei certo. Isso aqui mesmo. Então, como que eu dividi vocês? Eu peguei ó, as áreas Alexandra, Estela e Ziele, ficaram, né, estão relacionados ali à formação de docentes, né? Daniele, Luciane e Fernando, curso de Química. Ilse, Roseli, Simone, Janieri, é isso? São de enfermagem. Maristela, Adilson e Ironi são de agrícola. Tem alguém que não está em nenhum grupo? Chave. Quem? Levanta a mão. Ah, é a Luiz. Luiz, e que área que você é? Agrícola, então você vai lá no grupo da professora Maristela, Adilson e Ironi. Luiz, deixa eu colocar aqui. Luiz. E a professora Kellen. Kellen, você é de que área? Administração. Posso te colocar, deixa eu ver, junto com formação de docentes? Pode ser? É Kellen. Mas alguém que não está em nenhum grupo? Não? Eu vou colocar então os grupos e o link do Meet lá no chat e já falo, deixa eu falar primeiro o que é para vocês fazer. Então vocês vão se dividir, né, esses grupos, 4 grupos. Vocês vão entrar naquele link que vocês vão encontrar o plano de curso de vocês, daí então, de acordo com quem tem mais, vocês podem, no caso ali, o pessoal que está bem, só a Alexandra e a Estela são de formação de docentes, a Isiele é turismo, né, e a Kelly é administração, vocês podem escolher, né, como vocês estão meio a meio quase ali, vocês podem escolher um plano ou de administração, ou de turismo, ou de formação de docentes. Lá no plano de curso, vocês vão escolher um conteúdo e vão pensar quais atividades vocês podem propor para aplicar em sala de aula, pensando num planejamento reverso, tá? Então, vocês vão escolher lá determinado assunto, né, conteúdo, e vão pensar em quais atividades podem ser, né, desenvolvidas ali para você propor e aplicar numa sala de aula. Como trazer, né, esse conteúdo que vocês escolheram para os alunos, pensando em que o estudante precisa aprender com esse conteúdo, tá? Às vezes é um conteúdo extenso, aí vocês veem o que será, o que realmente ele precisa aprender com tudo isso, né, com esse conteúdo, tá? Aí também propor aula, né, uma metodologia ativa, né, uma saída de campo, uma atividade prática, um laboratório, tá? Então, daí vocês podem ir para os subgrupos e discutirem. Vocês têm 20 minutos para fazer isso, pode ser? Aí eu vou passando os subgrupos para conversar com vocês. Alguém ficou em alguma dúvida, com dúvida? Pode falar enquanto eu vou copiando aqui os grupos e colocando o link do Meet para vocês, tá? Então tá lá o primeiro grupo. Opa, primeiro grupo. Ah, saiu 2 vezes o link do Meet. Grupo 2. Ai.
grupo um, se quiser já entrando lá, pode ir indo. Tá? Agora o grupo 2, Daniele, Luciane e Fernando. O grupo 3. Sério? Grupo 2 também tá com dificuldade de entrar? Deu pra entrar? Eu acho que é porque eu colei duas vezes, eu já arrumo. Ficou duas vezes colado, acho que o link de vocês, ó, eu vou compartilhar. Só deixa eu compartilhar aqui do grupo 3, aí eu já coloco de vocês novamente. Deixa eu escrever aqui, grupo 1. Grupo 1. Vou colar para vocês de novo aqui, tá? Pessoal do grupo 1. Ó, esse link que foi, ó, esse segundo link ali é do grupo 1, não saiu escrito grupo 1, tá? Deu certo? Agora o grupo 4. Copiar. Grupo 4 já vai o link. Aí, foi. Vou desligar aqui meu microfone e vocês podem. Oi, Kelly, você é de qual curso mesmo? Você é no grupo 1, Kelly. Acho que esqueci de pôr você lá, tá? O link da reunião da tua, do 4. Vou colocar. Tá, foi.
Então, vou lá para outro grupo. Acho que a Ilse está entrando sem o arroba escola, Ilse, por isso que eu permiti que você entrar, só que daí você tá sem o arroba escola, não vai computar lá no BI, tá? Não, eu dou presença, mas não vai computar lá no BI para ele. Você tem que, quando você for entrar, você tem que mudar para o teu arroba escola. Provavelmente vai estar logada em outro e-mail. É, não sei se você está no computador. Então você escolhe um navegador, geralmente o navegador do Google Chrome, você já deixa logado direto no teu arroba escola. Então daí sempre entra direto. Tá? Vocês têm alguma dúvida? Vocês estão com o plano de curso? Vocês têm o plano de curso? Conseguiram entrar lá? Oi, tá aqui nesse link aqui. Deixa eu copiar aqui para vocês. Já colo aqui no chat de vocês. Só um pouquinho. Ó, vou colocar aqui no chat para vocês. Ó, vocês entrando ali, vocês só acham daí o curso de vocês, né, enfermagem, e daí acham o conteúdo, e daí vocês desenvolvem um plano, né, como o que realmente, né, desse conteúdo, o que realmente é importante, né, os alunos estarem aprendendo com esse conteúdo, quais atividades vocês podem propor para os alunos de vocês, né, com esse conteúdo. Tá? Não achou? Deixa eu ver aqui. Vou entrar aqui. Achou? Vocês vão achar o conteúdo, acho que depois da página 250. Tem a Simone também, que é desse grupo, né? Mas ela não entrou, né, hoje. Ah, tá. Só para saber. Ah, não, não tem problema. Depois eu converso com ela. Engraçado, você está com esse e-mail mesmo? Então, não sei o que está acontecendo aí. Mas não tem problema, pode ficar assim. E eu sempre libero vocês para entrar, tá? É, mas eu posso relatar, ver o que está acontecendo, porque ó, a conta do Google, Wilson Aparecida, arroba escola.
Vocês têm alguma dúvida? Senão eu vou para outro grupo, pode ser? Oi. Aham. Pois é, eu vi aqui a mensagem que você me mandou no Whats. Eu vou questionar daí a tutora para ver daí o que pode estar acontecendo, tá bom? Tá. Eu vou lá para outro grupo, daqui a pouco eu volto aqui, tá bom? Adicionando. Coloque teu número de telefone aqui no chat, que daí eu já coloco você. Pronto, já adicionei você. Tá aí no chat, né? Não sei se vocês acharam a enfermagem, ou se vocês não quiserem entrar, se vocês sabem o conteúdo, aí vocês podem entrar em acordo em um conteúdo e escrever, né? O que que será, o que que o meu aluno, o que que os alunos vocês precisam saber com esse conteúdo, o que que é relevante ele aprender, né? E trazer alguma metodologia, né? Trazer esse conteúdo para o aluno pensando no estudante, o que ele precisa aprender e trazer algum tipo de metodologia ou uma, né? Ah, vamos fazer uma visita, vamos fazer uma aula de laboratório, uma aula prática, tá? Daí depois vocês vão apresentar, ó, tudo bem? Eu vou lá para outro grupo, tá?
Hoje tá calor, né? Pessoal, 4 minutinhos, tá? Pessoal, vamos voltando aqui para vocês socializar a discussão aí de vocês, plano de vocês. Eu tenho agora essa das 18h10, daí eu tenho às 19h50 hoje, depois dessa, e daí quinta-feira às 10 horas da manhã. Todos voltaram? Quem gostaria de começar aqui? Grupo? Podemos começar pelo grupo 1? Pode ser. Então, grupo 4? Pois é.
É, legal. Nossa, legal. Obrigada, então, pela compartilhamento de vocês. Agora, qual grupo quer falar?
Tá bom. A elaboração também de cartaz, né, com procedimento de lavagem da mão também, né, que a gente faz também no meu curso, também a gente faz isso, é legal. Isso. Uhum. Isso, abrange tudo, isso mesmo, falou certo. Obrigada, professora. Próximo grupo, por não áreas distintas, né? Uhum, uhum, uhum. Tá. É só os Oi? Pode, pode sim.
Uhum. Sim, obrigada, professora. E o último grupo? Uhum. Alguns dos professores querem complementar, professor Fernando, Daniele? Então, tá bom. Então, essa atividade hoje foi só para vocês, né? Ter os grupos, né? E vocês montarem esse planejamento aí reverso, né? Essa atividade, tá? Não é atividade lá avaliativa ainda. A partir da semana que vem a gente vai começar daí sim a estar tá desenvolvendo lá os planos de ação. E daí, não sei se vocês querem continuar com esses mesmo grupo, daí o grupo um lá que teve maior dificuldade, aí se quiserem ver como se vocês querem se inserir em algum outro grupo. Aí acho que tem mais professores faltando também, né? Acho que tem, nós estamos em 15, se não me engano, e está faltando ainda 5 professores. Pode falar, professora Estela, professora Isiele. Pode falar, professora Estela. Eu não vi.
Vai ser sim. Só que a gente vai fazer algumas atividades também em grupo, assim, de áreas afins, né, para vocês trabalharem toda essa questão do planejamento, tá? Isso. Professora Isiele. Então, como eu falei para vocês, eles não deixaram. Se eu estou anotando quem faltou. Eles não deixaram bem claro, né? Eles só falaram que vocês podem aplicar no dia a dia de vocês, no núcleo, através de reuniões, fazer essa implementação. Aí eu vou pegar mais detalhes. Mas na aula que vem a gente não vai ainda, né? Vai dar um início aí nessa questão, tá? Não vamos ainda estar desenvolvendo as atividades avaliativas. Vai ser a partir da aula da quinta aula. Então, semana que vem é a aula 4, aí que a gente vai começar a estar desenvolvendo essas atividades. Mas a aula que vem também vai ter, assim, os subgrupos novamente, para vocês fazerem uma atividade. Isso, tudo bem? Então, indo para o nosso final, então, aqui, para finalizar, então, algumas possibilidades, né, de atividades, laboratórios, estudo de caso, gamificação, visita técnica, né, experimentos. E agora uma mensagem aí, né, uma questão aí para vocês refletirem, né? Então, vamos refletir para finalizar. Então, que tipo de aula você gostava ou gostaria de ter quando estudava no ensino médio? A sua resposta condiz com o seu planejamento e a aula que você ministra hoje a seus estudantes, né? Então, quem aqui não teve aquele professor que marcou a sua vida, né? Que teve influência aí na escolha da profissão, né? Eu tive. Então, aí essa questão aí para vocês refletirem, tá? E agora umas frases aqui. Se você não sabe exatamente para onde está indo, qualquer estrada o levará até lá. Um bom planejamento, portanto, tem menos a ver com a aquisição de novas habilidades técnicas e mais com aprender a ser mais reflexivo e específico sobre nosso objetivo e implicações. Aqui, então, nos slides eu tenho alguns links, né, do plano de curso, sobre planejamento reverso, sobre aquele teste que vocês fizerem, alguns materiais, tá? Então vocês podem ter acesso aos links completos, né? Aqui as duas figurinhas da aula de hoje, tá? Eu deixei o álbum lá para quem não tem no final do mural da, da aula de hoje, né? Que eu postei ontem para vocês o link da aula de hoje e deixei lá no final esse álbum para quem não tem ainda, tá? Baixar, fazer uma cópia. E agora vamos fazer o nosso registro. Oi, alguém quer falar? Professor Fernando, pode falar. Não, tá, eu vou dar uma olhadinha lá e eu libero se caso tiver bloqueado, tá? Eu já deixei ali no chat o formulário para vocês preencherem, tá? Quem puder ir preenchendo, eu agradeço. Enquanto isso, vamos fazer a foto. Pode falar, professor. O professor não conseguiu acessar, clicando, ele não abre? Parar a apresentação. Isso, professor Fernando, não consegue entrar no link dos slides, tá?